Bem, irmãos, hoje aqui estamos uma vez mais para levar a todos, do Espírito de Deus sobre mim nos dias de hoje, levar a todos o selo do Deus vivo, para que esta Igreja de Cristo, o corpo de Cristo ainda no deserto, venha inscrever ou escrever espiritualmente o selo de Deus, a lei de Sião, a lei de Cristo Jesus Sião, contendo o novo nome do Pai herdado ao Filho, a saber, Cristo Jesus Emanuel. Sinônimo de Cristo Jesus Sião, eu sou o último Adão de Deus, eu sou o último profeta de Deus, eu sou esta única arca de Deus em nossos dias, portando o selo do Deus vivo. Conforme vocês podem ver através desta gravura, nós temos três arcas. A arca de Noé, essa arca foi provisória. A arca da antiga aliança também foi provisória. Mas temos aqui uma arca, a viva arca de Deus, em nossos dias, a viva arca de Deus, a eterna arca de Deus, com uma nova e eterna aliança, a saber, a lei de Sião, a saber, a lei de Cristo Jesus Sião, para este tempo ou época, para esta Igreja de Cristo, para o corpo de Cristo ainda no deserto nos dias de hoje. Portanto, o Espírito do Senhor é sobre mim, não só para revelar os segredos, os mistérios de Deus, mas o Espírito de Deus é sobre mim para promover a restauração do reino dos céus, para promover a restauração da coroa e do trono de Davi por mim mesmo, como filho biológico de Davi em nossos dias, os dias de hoje. Portanto, assim fala Deus, assim diz o Senhor por meu intermédio, conforme os seus oráculos, a sua imutável palavra. Hebreus 12:14 diz, está escrito, segui a paz com todos, e a santificação, com a purificação do pecado, conforme a lei de Cristo Jesus Sião, conforme a lei de Cristo Jesus Sião, sem a qual ninguém verá o Senhor. Seguir a paz com todos. É o que determinou o Senhor outrora, através da sua imutável palavra, o Senhor volta a repetir, o Senhor volta a falar por mim mesmo, por meu intermédio em nossos dias. Portanto, em Hebreus 12:14, diz, segui a paz com todos, e a santificação com a purificação do pecado, conforme a lei de Cristo Jesus Sião, a última ou a eterna arca de Deus, diferente do que foi as duas primeiras arcas no passado. Todas estas arcas aqui, a arca de Noé, para a salvação de Noé e a sua família, ela foi uma arca provisória. A arca da antiga aliança, onde era guardado a lei dos 10 mandamentos, era guardado aqui. Mas a lei de Sião, toda a lei de Sião com os 10 mandamentos no interior do coração de Cristo Jesus Sião, sinônimo de Cristo Jesus Emanuel. Esse é o novo nome do Pai, herdado a mim pelo próprio Filho de Deus em santidade nos últimos dias. Portanto, após citar Hebreus 12:14, dizendo, segui a paz com todos e a santificação, com a purificação do pecado, conforme a lei de Cristo Jesus Sião, a lei de Sião, a lei de Deus, por meu intermédio em nossos dias, a lei
A lei de Sião. É a mesma lei de Cristo Jesus Sião. Portanto, sem essa santificação, sem a purificação do pecado ou do pecador, ninguém jamais verá ao Senhor, ninguém jamais verá a Deus sobre mim nos últimos dias. Portanto diz, está escrito, assim fala Deus, assim diz o Senhor, né? Porque toda a cura divina, irmãos, toda a cura divina, né? Toda a cura divina, definitiva e eterna, está na prática fiel, sincera e verdadeira da santificação e da purificação do pecado ou do pecador, conforme determina a lei de Sião, conforme determina a lei de Cristo Jesus Sião, o selo do Deus vivo, por mim mesmo, por meu intermédio em nossos dias. Portanto, vamos à descrição, vamos à revelação da lei de Sião, o selo do Deus vivo por meu intermédio em nossos dias, dizendo, ou seja, irmãos, a humanidade inteira, né, toda a terra está passando por um caos, mas ninguém quer se voltar para Deus, né, por meu intermédio, praticando a santidade, praticando a santificação e a purificação do pecado ou do pecador, né? Não conforme a primeira arca, não conforme a segunda arca, mas conforme a terceira e a última eterna arca de Deus em nossos dias, a igreja de Cristo, ainda junto e misturado com o joio, essa igreja de Cristo ela necessita, em primeiro lugar, arrepender-se, porque o perdão de Deus, o perdão do eterno Criador está comigo. E esse perdão de Deus, por meu intermédio, virá ao corpo de Cristo, virá à igreja de Cristo, mediante a prática fiel, sincera e verdadeira, né, da santidade, da santificação, conforme a lei de Cristo Jesus Sião, por mim mesmo, por meu intermédio em nossos dias. Portanto, irmãos, você não vai encontrar a cura em definitivo e eterna, você não vai encontrar a cura em definitivo e eterna em uma vacina criada ou gerada pelo espírito do diabo e de Satanás através de vasos infiéis. Você não vai encontrar a cura em definitivo e eterna contra o coronavírus ou contra qualquer enfermidade. Você vai encontrar a cura definitiva e eterna somente na prática fiel, sincera e verdadeira da santidade, da santificação e da purificação do pecado ou do pecador, conforme determinou o eterno Criador, conforme determinou Deus por mim mesmo, por meu intermédio em nossos dias, os dias de hoje. Portanto, não acreditar, portanto, não receber, não aceitar e não confessar a lei de Sião, o selo do Deus vivo por meu intermédio, é continuar rejeitando toda a cura e a prevenção divina de Deus por meu intermédio, no que diz respeito à cura em definitivo ou definitiva e eterna contra o coronavírus. Você jamais vai encontrar a cura em definitivo e eterno, né? Você não vai encontrar a cura divina, definitiva e eterna em vacinas, né? Por meio de mulheres e homens terrenos, carnais, capitalistas e materialistas. Mas você vai encontrar a verdadeira e definitiva cura contra o coronavírus, contra qualquer enfermidade, a partir do momento que você colocar ou se dispor a acreditar, né, em acreditar ou acreditar, obedecer, ter fé nesta lei, na lei de Deus por meu intermédio e em toda a imutável palavra do Senhor nos dias de hoje, por mim mesmo, por meu intermédio,
para que vocês venham receber a cura em definitivo e eterna do Senhor em nossos dias. Portanto, vamos à descrição, vamos à revelação do que é verdadeiramente o selo de Deus escrito na testa, na fronte, na memória, na consciência ou na alma, né? Por este único servo sacerdote do Deus vivo em nossos dias, né? Porque diferente do sacerdócio temporal ou temporário na ordem dos levitas, toda a nação pecaminosa de Israel foi destituída para sempre quando o Senhor deu carta de divórcio por meio do profeta Jeremias, capítulo 3. Portanto, a lei de Sião, a lei de Cristo Jesus Sião, por mim mesmo, por meu intermédio, nos dias de hoje, é o selo do Deus vivo e o evangelho eterno para a cura em definitivo e eterna contra qualquer enfermidade gerada pelo espírito do diabo e de Satanás através de mulheres e homens terrenos, carnais, capitalistas e materialistas. Portanto, vamos à descrição do que é a verdadeira cura de Deus, a verdadeira cura em definitiva do Senhor, por meu intermédio nos últimos dias, os dias de hoje, dizendo: o primeiro selo da eterna lei de Cristo Jesus Sião, por meu intermédio, diz: amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Fazendo desta forma, você vai estar cumprindo os 10 mandamentos, outrora, dentro desta arca temporã ou temporária, porque ela já não existe mais. Nem a primeira arca, né? Nem a primeira arca e nem a segunda arca, mas a terceira, o terceiro templo eterno do Altíssimo Bendito Deus, né? Eterno, Jesus além, Emmanuel, né? O terceiro templo de Jesus além, o terceiro templo, prestem bem atenção, ouçam que o Espírito de Deus ou do Eterno fala por mim mesmo, por meu intermédio a todos vós. O terceiro templo de Jesus além, o terceiro templo de Jesus além não deveria ser edificado por mãos de homens, mas o terceiro templo de Jerusalém, Emmanuel, deveria ser levantado, deveria ser edificado pelo próprio Pai Eterno, a saber, o Espírito Santo, o Espírito do Senhor Jesus em nossos dias, porque diferente das duas arcas, estas arcas, né? A primeira arca de Noé, a segunda, a arca de uma aliança temporã ou temporária, né? A arca de uma aliança temporã ou temporária para a casa de Israel, para quem Deus deu ou dera carta de divórcio para sempre. Esta primeira e a segunda arca, ela desapareceu. Ela não pode e nem deveria mais retornar em nossos dias. Mas o que retornou foi o Espírito do Senhor Jesus sobre este servo do Deus vivo e Altíssimo, pelo sacerdócio eterno na ordem de Melquisedeque, ou seja, sem genealogia de pai ou de mãe biológico de carne e osso. O Senhor me fez a sua perfeita imagem e semelhança do Deus vivo por Ele próprio em nossos dias. Portanto, a descrição, né? A descrição do primeiro selo da eterna lei de Cristo Jesus Sião, por mim mesmo em nossos dias, né? O segundo selo diz: aceitar, receber e confessar o novo nome do Pai, herdado ao Filho. O terceiro templo de Jerusalém, diga-se, o terceiro templo de Jerusalém, Emmanuel, é Cristo Jesus Sião, sinônimo de Cristo Jesus além, Emmanuel. Eu sou o último Adão de Deus, eu sou o último profeta de Deus, portando o selo do Deus vivo, a cura em definitivo, não só contra o coronavírus, mas qualquer enfermidade gerada ou criada pelo espírito do diabo e de Satanás, através
através de vasos infiéis, através de anjos caídos ou jogados por terra, né? Porque trocaram toda a glória e a verdade de Deus pela glória e a mentira dos homens. Portanto, o segundo selo da eterna lei de Sião, por meio de Cristo Jesus Sião, o último Adão, o último profeta de Deus em nossos dias, esse selo do Deus vivo é a lei de Sião. E dentro da lei de Cristo Jesus Sião está o novo nome do Pai, herdado ao próprio Filho e herdeiro unigênito do Senhor em nossos dias. Portanto, o segundo selo diz aceitar, receber e confessar o novo nome do Pai herdado ao Filho, pelo próprio Filho de Deus em santidade, feito ou levantado à imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso, Criador, pelo próprio Criador nos dias de hoje. Portanto, o novo nome do Pai herdado ao Filho é o de Cristo Jesus, além Emanuel, é sinônimo de Cristo Jesus Sião. Eu sou o último Adão, o último profeta de Deus, carregando o selo do Deus vivo para todos vós em nossos dias. Em relação ao terceiro selo, diz cantar e entoar os dois cânticos, ou seja, dentro da lei de Sião, por meio de Cristo Jesus Sião, há dois cânticos que somente a igreja de Cristo vai aprender a entoar ou cantar, né? Somente a igreja de Cristo vai aprender a cantar ou a entoar. Então, o terceiro selo diz cantar e entoar, cantar ou entoar os dois cânticos, o cântico da salvação, o cântico do Cordeiro, e o cântico da libertação, que é o cântico do Moisés. Estes dois cânticos, os dois cânticos, está inserido dentro desta lei de Cristo Jesus Sião, o selo do Deus vivo por mim mesmo, por meu intermédio, agora em nossos dias. Em relação ao quarto selo, você pode verificar como modelo, né? Não tão com um aspecto conforme determina a imutável palavra de Deus, como modelo bíblico, profético ou espiritual do Senhor. O quarto selo diz vestir e cobrir todo o corpo nu. Isso é uma determinação de Deus, né? Isso é uma determinação de Deus desde o princípio. Quando o primeiro Adão caiu, o Senhor fez vestes talares, ou seja, túnica de pele, né? No momento agora não temos túnica de pele, e até podemos criar, mas no momento agora o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E o que isso quer dizer? Quer dizer que todos vós são ladrões e usurpadores, impostores, né? Por esta razão, o quarto selo da eterna lei de Sião diz vestir e cobrir todo o corpo nu, porque isso é uma ordenança de Deus desde quando o primeiro Adão caiu, né? Então, isso veio se refletir no último Adão de Deus, o último profeta de Deus nos dias de hoje. Então, assim como Deus cobriu o primeiro Adão, o segundo, último Adão de Deus em nossos dias, deveria estar conforme a própria lei escrita por Deus em meu coração. Portanto, esse é o quarto selo. O quarto selo, ele é visível. O quarto selo, até mesmo para levar ou dar a divina proteção aos escolhidos de Deus por meu intermédio em nossos dias, o quarto selo, né, você pode ver, você pode tomar como exemplo, porque isso é determinação de Deus ou do Eterno por meu intermédio, conforme ele escreveu em meu coração. Ou seja, diferente das tábuas da lei, né? Os 10 mandamentos, escrito pelo dedo de Deus, em pedras, a lei de Sião, a lei de Cristo Jesus Sião, a lei do Eterno, a lei de Deus, escrito por Deus no meu coração, agora ela está sendo revelada a todos vós. Portanto, o quarto selo diz vestir e cobrir todo o corpo nu.
Vestir, cobrir todo o corpo nu. Mas o quinto selo diz a circuncisão em primeiro lugar do coração e depois do prepúcio da carne. Isso são mandamentos, né, ou ainda estatutos e juízos da lei de Deus por toda a eternidade, né? Deus, por meu intermédio, ele faz aquilo que quer ou lhe aprove. O quinto selo diz respeito à circuncisão, né, do pecado, da transgressão à lei de Deus, né, no coração. Mas também se refere à circuncisão no prepúcio da carne. Isso é um detalhe perpétuo, né, que Deus fez muito antes dele me enviar nos últimos dias. Então, isso nunca foi revogado, porém agora está destinado, né, por escrito no meu coração, para esta igreja de Cristo, para o corpo de Cristo ainda no deserto em nossos dias. Portanto, o quinto selo se refere à circuncisão no coração e no prepúcio da carne. Em relação ao sexto selo, não a homossexualidade, não a mentira e o engano, não ao roubo e à usurpação, não à corrupção, não à idolatria, não à religião, não à política. Por quê? Porque tudo isto, né, todas estas coisas foram e continuam sendo obras do diabo e de Satanás, né, através de um verbo ou de uma gramática anticristo, por meio de vasos infiéis, através da religião ou da política, né, brasileira e mundial. Portanto, a partir do eterno fechar da porta da graça de Cristo, ninguém será tomado por inocente. E a partir do eterno fechar da porta da graça de Cristo, né, viverá aquele que fizer a devida e eterna obediência à lei e à imutável palavra de Deus por meu intermédio. Não quis, não vai fazer obediência, não pode mais continuar vivo sobre a face da terra. Portanto, esse é o sexto selo. O sexto selo diz que haverá um só tribunal de Cristo para julgar vivos e mortos. Portanto, dentro deste contexto dinâmico, geral ou profético de Deus, né, por mim mesmo, por meu intermédio em nossos dias, está o não o não aos mentirosos, aos idólatras, aos corruptos, aos afeminados, né? Ou seja, ao passo que o sétimo selo diz porque haverá um só eterno local de louvor e adoração, né? A saber, a nova cidade eterna de Jerusalém, no meio da terra, entre os 4 pontos cardeais, né? O outro banner não está aqui agora, no outro banner tem. Entre os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, dentro do estado de Roraima, Brasil eterno, espiritual, profético, Monte de Sião, simplesmente porque o meio da terra, conforme descreve a imutável palavra de Deus, o meio da terra entre os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, jamais esteve na velha Jerusalém. Se assim o fosse, Deus não teria dado carta de divórcio para sempre a toda a nação pecaminosa de Israel. Portanto, o sétimo e o último selo da eterna lei de Cristo Jesus Sião, por mim mesmo, por meu intermédio em nossos dias, diz respeito, né, a este novo e eterno local ou território de Deus por meu intermédio em nossos dias, porque haverá um só local, não haverá mais religiões, não haverá mais essa política contaminada e corrompida, não haverá mais a idolatria, a religião de uma forma em geral como vem ocorrendo, mas haverá uma só eterna, um só eterno local de louvor e adoração, a saber, a nova cidade de Cristo Jesus, além Emanuel, né, a ser edificada, a ser construída literalmente no meio da terra,
dentro do estado de Roraima, Brasil, eterno, espiritual, profético, Monte de Sião. Portanto, se você quer a cura em definitivo, né? Se você quer a cura em definitivo, não só contra o coronavírus, mas quer também a proteção divina do Senhor, né? Contra a grande tribulação de 3 dores, então o melhor a fazer, o melhor a praticar por parte de todos vós é o arrependimento e a obediência absoluta e incondicional à lei e toda a palavra de Deus, né? Por mim mesmo, por meu intermédio em nossos dias, os dias de hoje. Glória a Deus por toda a eternidade. Aleluia. Amém.